Primeiro que tem alguns fatos ali, alguns dados que pegou um monte de gente de surpresa, né? Eu não sou imbecil, eu vou pra um debate desse, eu pesquiso antes de entrar, né? Então, essa eu acho que foi a principal diferença. Assim, eu não queria falar, mas eu vou falar com todas as palavras aqui. Cara, porra, tu bateu em 30 mula, né, cara? Cara, eu não concordo que eu bati, velho. Sabe por quê? Porque a turma saiu concordando comigo, tirando foto comigo. Não, mas isso eu não tô falando pra dizer que é ruim de todo, não. Ó, veja. O efeito pra mim daquilo ali foi assim, caraca, olha ali, mané. Ó, o cara falou um monte de coisa com um dado, tem razão com uma porrada de coisa, abriu meus olhos aqui, nesse sentido exato. positivo, né? Que foi fazer uso de como funciona a internet. A internet adora um coliseu. É verdade. Né? Então ela gosta de ver sangue, ela gosta disso. Não. E ali, tu entregou isso pra elas, mas veja, de um jeito que é bom, porque tem como entregar do jeito merda e tem como entregar do jeito bom. E que ninguém achava que eu ia me dar bem nessa, né? Cara, eu achava. Você achava? O consenso dos meus amigos é que eu ia me fuder. É? Ah, eu achava, porque... Você concorda que era pior pra mim? É porque aquilo ali é construir... Veja... Pensa no tecido social brasileiro. Não, total, assim, se você é moído ali, tu se fudeu e ia dar... Pensa no tecido social brasileiro, onde o rico é o errado, novela da Globo, o empresário é o malvadão. Eu já entro ali perdendo 3-0, concorda? Sim, né? Total. Então... Mas é que, porra, tu tinha que ser muito burro pra te se fuder nessa, cara. Porque, com todo respeito, claro. A dinâmica da coisa é um cara moendo 30. Então o cara te convidou lá sabendo que você é foda. O cara que te convidou, entendeu? Ele não convidou um bundão. Porque a dinâmica da parada precisa que você arrebente os caras, tá ligado? Certo. E você é um cara foda, você vai estudar, você não vai chegar lá despreparado. Então, no fim das contas, a dinâmica de usar o coliseu que a internet gosta pra jogar pra frente um assunto que é de interesse ou que deveria ser, tá legal, tá funcionando. Mas não muda aqui, assim, tu moeu 30 cara, tá ligado? É tipo, mas, assim, botaram com todo respeito aos... Tem até uns amigos que são profissionais dessa porra. Claro. Com todo respeito. Mas vocês, porra, né? O Thales passou o trator em cima de todo mundo. Conforme, pelo menos eu esperava. Mas não foi minha intenção, tá? A minha intenção era criar uma coesão ali, usar a lógica, usar dados e demonstrar quem é o inimigo. O inimigo é o sistema, não é o patrão, não é o empregado. Eu acho que essa missão foi bem concluída. E eu fiz questão de fazer isso com muito cuidado. Eu não sou um cara tão cuidadoso pra falar, você sabe, eu sou direto. Você já viu falando com as pessoas, né? Tu tava meio anjinho ali, né? Tava. Tive muito cuidado, sabe por quê? Porque eu já sabia que eu ia chegar retratado como um cara antipático, polêmico, que fala grosso. Mas, cara, eu quero que as pessoas apreciem o meu ponto de vista. Então, deixa eu tentar ganhar a empatia dessas pessoas. Eu tive esse cuidado ali, né? Um outro ponto é que é o seguinte, mas você falou com gente que talvez intelectualmente não estava no mesmo nível. Cara, pode me botar na roda viva lá. Eu duvido alguém ganhar de mim nesse debate. Patrão contra empregado. Pode ganhar outros. Eu duvido. Sabe por quê? Porque eu tô do lado da verdade, velho. Então, assim, estar na minha vida e defender o que eu defendo é muito fácil. Eu não falo mentira, eu só defendo a verdade, eu vivo o que eu falo. Então não tem como me pegar no contrapé, velho. Sabe, é muito fácil fazer isso. Então, você viver uma vida que você busca ser virtuoso, não quer dizer que eu não erro, tá? Eu erro pra caramba. Claro. Mas eu busco acertar. Então eu erro tentando acertar. Eu admito que eu tô errando, tal, tô acertar. Então, assim, eu não falo que eu sou perfeito, eu falo, cara, eu tenho um monte de fragilidade, eu sou um ser buscando a santificação e que eu sei que eu não vou atingir, mas a minha busca é constante em ser um homem melhor. Então quer dizer que eu tô defendendo a coisa certa. Eu nunca vou ser pego no contrapé defendendo a coisa certa. Porque é só falar a verdade? Só falar a verdade. E aí você pode discordar de mim, mas você só não pode falar que eu tô falando mentira. Então... Eu falo isso aqui direto também, irmão. Tu não pode dizer que eu tô falando... Tu não pode, duvido, apontar a mentira que eu contei. Tu pode discordar, eu posso mudar de ideia. Eu também mudo de ideia. De novo, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, sei lá, eu era ateu. Agora eu sou cristão, então eu mudei de ideia. Não tem problema nenhum. Tu achava possível se tornar cristão 3 anos atrás? Ninguém achava. Foi uma grande surpresa, inclusive no início os meus amigos achavam que eu tava fazendo isso pra poder vender mais na internet. Faz sentido, porque funciona. Sério? Mas qual foi o acontecimento? Porque, veja, tu é o Thales, tu já tava bem sucedido há muito tempo quando tu decidiu se tornar um cristão, né? No padrão humano, financeiro. Grana. No padrão moral, eu acho que eu tava mal sucedido. Então, o que foi o clique? Cara... Quer ouvir história mesmo? Quero. A história é o seguinte. Eu comecei a me aprofundar em filosofia. Porque eu gostava de filosofia. Mas eu gostava do fast food da filosofia, né? Então, geralmente você começa ali, Marcos Aurélio, meditações. É o fast food.
Aí você fala, tá, isso aqui é um efeito de segunda, terceira, quarta, quinta ordem de outros pensadores, então deixei na raiz. É verdade. Certo? Aí eu fui na raiz. Eu fui estudar Sócrates, Platão, Aristóteles. E aí, cara, quando eu caio em Aristóteles, eu leio metafísica. E Aristóteles, ele apresenta o conceito de ato e potência. Ele fala que toda potência é potência de um ato. Esse copo de vidro é potência de um ato que é o vidro. O vidro é potência de um ato que é a bauxita. A bauxita é uma potência de um ato que é um conjunto de, sei lá, moléculas que viram vidro. Se for reduzindo isso, você vai chegar no Big Bang, que é a potência de um ato, de um monte de partícula subatômica que se organiza para poder explodir e formar a galáxia e o planeta. E o que é o ato da potência partículas subatômicas? Cara, chega um momento que você não tem como explicar. Tá. A forma fácil é ser ateu e falar, tudo é ao acaso. Mas, cara, você precisa de milhares de constantes, de alavancas se organizando para tornar a vida na Terra possível, para tornar o oxigênio como a gente respira possível. Eu acreditar que isso é coincidência, ou eu sou maluco ou eu sou imbecil. Não tem outro faro. É que eu nunca parei para pensar nisso. Ou eu sou maluco ou imbecil. Eu nunca parei para pensar nisso, entendeu? Se liga. Tá bom. O universo é infinito, Certo. né? Pelo menos é o que a gente sabe. Isso, a gente imagina que ele seja infinito, né? Certo. A gente consegue pensar... Eu já li em algum lugar que o pi, dentro de pi, é infinito. Você tem uma porrada de coisa Ninguém ali conseguiu calcular pi, é 3,14, lá, e aí por aí vai, né? Pois é. Dentro de uma realidade em que o universo é infinito, isso aqui é só uma... Certo. No infinito, meu irmão, dado o tempo suficiente, tudo é possível. Certo. Assim, respeitando, é óbvio, o conjunto de regra inicial. Certo. Né? Quem criou essa regra inicial? Qual que é o ato? Então, calma aí, porra. Esse é o meu argumento, arrombado. Tá bom, pô. Na verdade, esse é o argumento de Aristóteles. Tá, mas é que eu não... Como eu não... Em metafísica. E aí se no infinito, em algum momento, a gente seria possível. Então é possível que seja aleatório, né? Não é possível. E aí o argumento de Aristóteles é isso, é que tem que ter um ato que é pura atualidade, porque senão você entra num erro circular e a vida não seria possível. Algo tem que ter começado algo, certo? Tem que ter um ponto de partida, senão você tá num erro circular. Aí é um bug no sistema, sabe? Tem que ter um ponto de partida. Tem que ter um ser, algo que é um ser que é pura atualidade. Por isso que o Aristóteles ele era monoteísta, ele não era politeísta. Então ele falava, existe uma grande força organizadora, ele não chamou isso de Deus. São Tomás de Aquino, que depois vai fazer um dos maiores doutores da igreja, um dos maiores pensadores da humanidade, ele vai escrever as 5 vias, onde ele usa a ciência aristotélica, ele usa a metafísica aristotélica para provar a existência de Deus, que ele usa esse argumento, que ele fala do primeiro motor imóvel. Então, existe um primeiro motor imóvel, que ele é o ato que é por atualidade, que cria a primeira potência desse ato. Tem que existir isso, irmão. Se você pensar pergunta para um matemático, ele não vai conseguir desmentir isso que o Aristóteles falou. Porque senão você tem um erro circular, pô. Tem que ter um ato que é por atualidade. Algo tem que ter começado algo. Sacou? E o São Tomás, é daí que eu parto, porque eu era como você, eu falo, pode ser aleatório. Quando eu vejo esse argumento e eu leio São Tomás, e cara, ler São Tomás é um saco, mano, é muito maçante. Mas eu li. Quando você lê São Tomás, você fala assim, cara, tá feito, cientificamente dá pra eu dizer que existe uma grande força organizadora. Eu não sei se é esse Deus que eles vendem aí, mas eu compro uma grande força organizadora, não dá pra ser aleatório. Tipo assim, a forma como uma planta produz fotossíntese e a conexão com essa planta, com todo o ecossistema, para que hoje eu possa ter alface para comer e possa respirar, isso não pode ser aleatório, mano. E o São Tomás usa o argumento do designer inteligente. Tem um designer inteligente. As coisas belas do mundo, quando você olha um girassol, que você acha aquele negócio belo ali, cara, isso não pode ser aleatório, entendeu? A gente tem que ser muito imbecil pra achar que é aleatório. Então eu me senti um imbecil, e é normal esse ciclo, né? Quando você sabe, é o efeito Dunning-Kruger, né? Quando você sabe pouco sobre algo, geralmente você acha que você é pica, aí quando você estuda pra caralho, você fala, cara, eu não sei nada, né, mano? Então todas as vezes que eu falo de filosofia, eu falo com muito cuidado, que eu falo, cara, eu sei tão pouco disso, que eu tenho até medo de ficar falando dessas coisas, do pouquinho que eu sei, sabe? Viajar, pô. Viajar O problema é viajar com um monte de câmera e com as pessoas julgando. Eu tô ok, que o pouquinho que eu sei eu tô contando pra turma do que eu consegui ler ali e aprender, né? De qualquer forma, cara, quando eu chego nisso em São Tomás, eu falo, comprei que existe uma grande força organizadora, não comprei que é esse Cristo. Aí, irmão, imagina o seguinte, eu sou um homem hoje de 38, então eu tinha meus 35 ali, 30, 34. Pô,
já era um cara muito bem sucedido, então aquela história de já ter avião, já ter helicóptero e E o que tava faltando na tua vida? É isso que eu vou chegar. Então eu era um cara que eu me dava muito bem com as mulheres, então, pô, tava sempre ali nas festas, cercado de, pô, mulheres bonitas, com bons amigos, indo nas melhores festas no mundo, verão europeu, aquela história toda. Chegou um momento, irmão, que eu tava em Mykonos, lá numa mesa atrás do DJ, aquele esquemão que é o sonho de todo homem que não conhece a verdade, mas ele acha que aquilo é muito legal. Tava ali, chegou um momento que eu comecei a me sentir mal, mano. Falei, cara, tô sentindo que esse negócio não é pra mim mais. Eu tava benzão ali e tal, tava ali com a garota bonita e tal, mas eu não tava me sentindo bem naquele lugar. Aí eu tenho um amigo meu, que o cara é, pô, um bambambam. Essa era o quê? A 20ª vez que tu tava nesse rolê? Ah, eu já fui várias vezes. Tá. Aí, mas o bagulho é que eu, pela primeira vez na minha vida, eu não tava me sentindo bem quando tudo tava dando certo, uma coisa errada. Sabe? E aí, eu tenho esse amigo meu que é o Bambambam do Kite, ele é patrocinado da Ottoni e tal, ele falou assim, irmão, a segunda parte da viagem era a gente ir pro sul da Itália. Estava em Mykonos, depois ia pro sul da Itália com a galera lá. E aí ele falou assim, irmão, a do Ottoni convidou a gente pra velejar em Israel. Você topa aí? Aí eu falei, velho, você quer saber? Topo. By the way, vamos amanhã. Interrompi a viagem, mas vamos. Larguei tudo lá, irmão. Verão europeu pago. Falei, vou pra Israel velejar no Mar da Galileia. Fui lá, peguei o kite e tal, velejando. No dia seguinte falei, cara, vamos em Jerusalém? Vamos em Jerusalém. Aí falei com um amigo meu, que é até meu padrinho de casamento, o Guilherme Freire. Falei, Guilherme, vou pra Jerusalém primeira vez, me passa um roteiro que eu deveria fazer. Vai na Santo Sepulcro, que é onde está o túmulo de Cristo e tal. E tem uma pedra na Santo Sepulcro, que é onde deitaram Cristo após tirar ele da cruz. Meu amigo até filmou isso, cara. Eu me agachei na pedra. Eu ainda não era convicto da existência de Deus, hein? Agachei na pedra. Peguei um terço que eu comprei lá, eles vendem uns tercinhos. Aí eu comecei a esfregar o terço na pedra e rezar. E falei, cara, eu vou tentar fazer isso que eu tô sendo orientado a fazer. Já tinha ido em algumas missas, o Guilherme me orientava, tal, eu tinha falado com o padre. Ele falou, cara, conversa com Deus, pede ele uma prova da sua existência. E eu conversei com Deus, falei, Deus, eu tenho tudo que materialmente um homem da minha idade pode querer ter, até muito mais do que eu sempre sonhei, mas eu não me sinto completo. Eu sinto que eu tenho um vazio dentro do meu coração. Eu não tô completo. Eu não tô satisfeito. É como se eu ficasse na gula, comendo e não ficasse satisfeito, sabe? Eu tava sentindo esse vazio. Foi isso que me fez sair ali de Mykonos naquele momento. E aí eu falo pra Deus, eu falo, cara, meu sonho sempre foi conseguir constituir uma família, só que eu tenho um problema. Eu não consigo parar com mulher nenhuma. Eu não consigo, ser justo com os meus relacionamentos. Cada hora eu quero mais, eu nunca tô satisfeito. Eu sinto que eu tô num vício aqui, não numa vida virtuosa. Eu quero buscar a tal da virtude que eu aprendi através dos gregos, né? Eu pedi a Deus pra provar a sua existência, me ajudando a encontrar alguém que eu pudesse honrar como a minha mulher e que eu pudesse amar de verdade, que eu me sentisse esse sentimento de completude. Isso eu tava em Israel. Será, sei lá, vou chutar, quarta-feira. Sábado eu volto pro Brasil, chego no Brasil no domingo. Quinta-feira eu conheço minha esposa. Irmão, e foi uma loucura, que eu fui, numa festa de amigos e tal. Aí encontrei a minha esposa lá, não conhecia ela. Apresentaram a gente, fiquei falando com a minha esposa e tal. No primeiro dia que eu falei com a minha esposa, eu virei pra ela e falei assim, Marcela, vamos casar com você. Ela falou assim, eu achei um papinho merda do caralho, né? Porque, primeiro que todo mundo te conhece, segundo, isso aqui, esse papinho, eu vou casar com você. Cara, eu nunca falei isso pra ninguém, eu juro por Deus. E eu nunca falei mesmo. Porque eu tenho muito medo de como você é interpretado e tal, sou um cara público. Nunca falei esse papinho pra ninguém. Eu só sei que eu olhei pra ela e falei, cara, eu vou casar com você, porque, você tem o check de valores que eu gostaria. A menina católica, de família, tal, não sei o que lá. Eu falei, cara, essa menina é muito legal, velho. Eu gostei do que eu conheci ali. E tem uma parada que é o seguinte, tem 23 anos que eu 24 anos que eu empreendo. Se você for conversar com os meus sócios... eles até falaram pra você lá naquele dia, né? Se eu tivesse um superpoder, meu superpoder é ter um raio-x que eu converso contigo por 1 hora, parece que eu consigo ler 90% quem é você. Eu sou muito bom com gente. Assim, de ler a pessoa, saber tuas potências, tuas fraquezas e tal. Eu li a minha esposa ali, eu falei, cara, isso é Deus. Ter colocado essa mulher na minha vida agora não pode ser coincidência. E aí, quando eu comecei a me envolver com a Marcela, uma menina muito católica, ela começou a me levar mais pro catolicismo, eu comecei deep dive ali no catolicismo, cara, eu me tornei uma pessoa muito diferente moralmente do ponto de vista de relacionamentos do que eu era. Então eu era assim, em termos de ser um homem católico, 80% do pacote eu comprava, tinha um 20% que eu não comprava. Ayn Rand, individualista, libertário, esse era eu naquele momento.
eu faço uma mudança aqui profunda para católico, conservador, compro o pacote inteiro ali, busco ser uma pessoa melhor, tenho tentado ser cada dia melhor, minha esposa ajuda muito, tô aí, casado, felizão, com a minha mulher, católico, e é por aí que passou pelo processo de conversão. Entendeu? Aí sim.